Boa noite, companheiros e companheiras que estão sintonizados conosco desta forma virtual, nesta segunda-feira. Vamos chegando ao momento de nos reunirmos com muita gratidão a Deus para refletirmos mais uma vez sobre o Evangelho e absorvermos os ensinamentos deixados por Jesus. Para isso, vamos nos desligando do mundo exterior, elevando o pensamento ao Pai Criador, nos ligando a todas as equipes espirituais que coordenam a nossa casa bendita, Lar de Jesus. Que esses benfeitores espirituais nos deem a proteção e sustentação necessárias. Que assim seja, graças a Deus. A lição de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, é a lição 154. O título, Renunciar. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Frase de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29. Nesse versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. A necessidade, proclama o Messias, de abandonar o pai, mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o desejo divino parece contrassenso. Como esquecer os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho, e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Na reflexão de hoje, Emmanuel nos traz o ensinamento de Jesus, que nos incentiva ao dever de renunciarmos às coisas materiais para alcançarmos a vida eterna, os valores do Espírito. Quando o Mestre nos induz a abandonarmos pai, mãe, mulher, ou seja, os irmãos do mundo, causa certa estranheza, pois ele mesmo, em todo o seu amor e sabedoria, nos ensina a santificar os deveres da existência humana, principalmente com a família. Em outro trecho do Evangelho, no capítulo 6, versículo 8 do Evangelho de Marcos,
Encontramos o relato quando Jesus enviou os apóstolos em missão com poderes sobre os espíritos sofredores. Ele ordenou-lhes que nada levassem para o caminho a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro no cinto. Nessas duas passagens do Evangelho, Jesus fala da renúncia da vida terrena, dos bens materiais, para que possamos entender a vida com os valores divinos. No entanto, como diz Emmanuel, é necessário esclarecer como renunciar. Renunciar é o ponto da compreensão espiritual. É a mais elevada porta que se abre ante a vida humana para que possamos ver a vida divina. Tanto nessa passagem, que o Mestre ordena aos discípulos que não levassem o excesso que se costuma levar nas viagens, por medo de faltar o necessário, como no versículo de hoje, onde ele afirma que todo aquele que tiver deixado a família, a casa, as terras, os bens, e trabalhar com amor em nome dele junto a Deus, ou seja, quem amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, recebe tudo mais por acréscimo, por misericórdia do Pai. Eis porque ele pede aos discípulos para aliviar a carga dos bens materiais e excessos, dinheiro, comestível, tudo material, quando se trata do trabalho sagrado de anunciar o reino de Deus. A renúncia é uma marca do Cristo para que a sua filosofia não se desvie de outras condições correspondentes à pureza espiritual. O desapego deve começar das pequenas coisas até alcançar as maiores, porque a renúncia tem a capacidade de libertar o espírito. O ser evoluído não se apega a coisa alguma, pois ele ama a tudo e a todos no mesmo nível de sentimentos. Haja visto Jesus, que quando lhe disseram que sua mãe e seus irmãos lhe chamavam, ele afirmou: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Encontrado no Evangelho também de Marcos, capítulo 3, versículo 35. O Mestre renunciou até mesmo aos laços familiares diante do trabalho de Deus. Sentindo nas criaturas a urgência maior que na família terrena, buscou pertencer à humanidade, à grande família universal. Em outros casos, a renúncia de alguns poderá levar à paz e mesmo à felicidade a muitos. Emmanuel também descreve a forma de renúncia do Cristo. A aparição gloriosa na ressurreição a todos os amigos que o haviam abandonado. Até aos homens ingratos que o crucificaram oferece o sublime roteiro de salvação com o Evangelho, o farol de luz que deixou para eles todos e para todos nós no nosso dia a dia. A renúncia maior que precisamos exercitar é aquela íntima nossa de querermos que na nossa própria família ou círculo de irmãos que conhecemos, todos que parecem difíceis, cruéis ou agem de maneira ingrata, nós queremos tê-los melhores ou perfeitos, ao ponto de pensarem e agirem da mesma forma que nós. Devemos, nessas divergências, permanecermos ao lado deles da forma que são e como agem, esperando para que mais tarde a alegria de encontrar os que se afinam perfeitamente conosco seja possível. Somente desse modo renunciaremos aos nossos, fazendo-lhes o bem por dedicação a Jesus, e somente com semelhante renúncia alcançaremos a vida eterna com paz. Por tudo isso, devemos apelar para o Cristo, para que Ele nos ajude, pela força da renúncia, a ceder o desnecessário em favor dos que têm falta dele, porque aos discípulos foi pedido muito mais do que a nós. Agradecemos a Deus e a Emmanuel pela reflexão de hoje
e que o Evangelho seja constante em nossas vidas e nos nossos corações. Que as bênçãos do Mestre nos acompanhem sempre. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos nos preparando para realizarmos as vibrações. A partir desse momento, fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, com Jesus e com todas as equipes espirituais do Lar de Jesus, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício deste mundo que habitamos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado. Que essa luz seja forte para iluminar os nossos governantes, envolvendo-os para que governem com sabedoria e justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e a do corpo físico. Vamos vibrar pelo Lar de Jesus, que nos acolhe, e por todas as assistências ali realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da Terra, principalmente aqueles que se encontram em desarmonia. Pelos nomes colocados na caixa de vibrações e os que trazemos em nosso pensamento, para que sejam envolvidos em bênçãos de amor, paz e alívio. Vamos vibrar pelos nossos lares e pelos nossos entes queridos que neles se encontram, imaginando a figura meiga de Jesus, entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz, que ilumina todos os ambientes e transborda por portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos. Vibremos por todos que estamos aqui nesse momento, reunidos em nome de Jesus, para que nos mantenhamos em serenidade, fortalecidos na fé e na confiança em Deus. Que recebamos nesse momento as bênçãos do alto, com energias benéficas de sustentação e amparo. Que assim seja, graças a Deus.